E neste momento, com muita honra, ouviremos o Dr. Hugo Nigro Mazzilli. Excelentíssimo senhor doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça e presidente do Egrégio Conselho Superior da nossa instituição, excelentíssima doutora Liliana Mercadante Mortari, corregedora-geral do nosso Ministério Público, também ex-conselheira do Ministério Público e atual conselheira na condição de corregedora-geral. Excelentíssimo senhor Dr. Arthur Pinto de Lemos Júnior, senhor secretário do Conselho Superior do Ministério Público, excelentíssimo Dr. Fausto Junqueira de Paula, procurador de Justiça, também membro do Egrégio Conselho Superior, excelentíssimo Dr. José Correia de Arruda Neto, procurador de Justiça, secretário do órgão especial do Colégio de Procuradores, também ex-conselheiro, excelentíssimo Dr. Pedro Franco de Campos, nosso decano do órgão especial do Colégio de Procuradores, também ex-conselheiro da nossa instituição, excelentíssima doutora Tatiana Vigiane Bicudo, diretora da nossa Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, também ex-secretária do Conselho Superior, excelentíssimo doutor Fernando Pastorelli Kifuri, desembargador do Tribunal de Justiça, que neste ato representa o presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado, excelentíssimo Dr. Tiago Sintra Zarif, o nosso ouvidor geral do Ministério Público e também ex-conselheiro da nossa instituição, excelentíssimo Dr. Paulo Penteado Teixeira Júnior, presidente da nossa querida Associação Paulista do Ministério Público, também a servidora Sandra Casado, funcionária do Conselho Superior do Ministério Público, em cuja pessoa saúdo os demais funcionários da nossa instituição. Excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores conselheiros, atuais membros do Egrégio Conselho Superior do MP, excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores, membros do nosso honrado Ministério Público Paulista, minhas senhoras, meus senhores, não posso esconder a minha emoção de estar aqui por rever tantos e bons e velhos amigos, pessoas muitas das quais formaram a nossa lição, a nossa experiência, a nossa vivência. E é muito grande a alegria que eu sinto aqui e agora, neste evento comemorativo dos 85 anos da escola, aliás, do Egrégio Conselho Superior do MP. Conselho este que um dia eu próprio tive a enorme honra de integrar, eleito que fui, junto com outros 5 colegas, há mais de 30 anos, liderando uma chapa cuja motivação consistia em resgatar a independência e a autonomia desse colegiado. E essa alegria sempre se renova, pois aqui faço questão de destacar a enorme e crescente relevância do Conselho Superior do Ministério Público, não apenas para a própria instituição que ele integra, mas também para a própria sociedade. Sabemos todos que o Ministério Público, enquanto instituição, não nasceu de repente, de uma hora para outra. Ele não nasceu de um ato isolado na história, e sim foi surgindo aos poucos, em resposta às necessidades crescentes de defesa social, não só para exercer as suas atividades em juízo, como até mesmo na esfera extrajudicial. Foi somente na abertura da República que o Ministério Público brasileiro começou a se tornar uma instituição. Porque naquele momento foi editado o Decreto 848 de 1890, quando o paulista Campos Salles era o ministro da Justiça. E esse foi o primeiro texto legislativo a tratar do Ministério como instituição. Por quê? Porque esse decreto não falava apenas dos novos procuradores da República que sucediam os procuradores da coroa. Não. Esse decreto foi o primeiro a organizar o Ministério Público como uma instituição com um fim social. E isto porque até antes o que nós tínhamos eram órgãos isolados como os procuradores da coroa.
E quase 100 anos depois, foi que a primeira Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, de 1981, falou expressamente em Conselho Superior do Ministério Público. Mas, a bem da verdade, esse nobre colegiado já existia há décadas em alguns estados da federação, como em São Paulo, onde já tinha sido criado por meio do Decreto Paulista 11.058 de 1940, ou seja, há exatamente 85 anos, evento que hoje nós estamos aqui a comemorar. As atribuições iniciais do Conselho Superior eram mais estreitas do que as de hoje, pois se limitavam a poucos aspectos, como a presidência dos concursos de ingresso na carreira, ou a indicação de candidatos à remoção e promoção, ou ainda a remoção compulsória de caráter punitivo. Afora essas atribuições clássicas, o Conselho ainda tinha uma outra atribuição, que era a de propor ao governo medidas e providências que forem necessárias para o bom desempenho do serviço a cargo do Ministério Público. Mas é preciso reconhecer que esta última era uma atribuição mais teórica do que prática. O tempo passou. Novas e abrangentes funções foram aos poucos sendo assumidas pelo colegiado, que hoje não mais se limita a ser um órgão interno apenas de caráter administrativo. Sem dúvida, ele também tem e mantém relevantes funções sob esse aspecto, como quando cuida dos difíceis e importantíssimos critérios para uma justa promoção ou remoção por merecimento, ou quando elege os membros da comissão de concurso de ingresso, ou quando enfrenta relevantes aspectos disciplinares na esfera de sua competência. Mas hoje, o Conselho Superior do Ministério Público também exerce uma atividade fim da instituição, como quando revê os arquivamentos de inquérito civil e zela pela promoção da ação civil pública na defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Mas, ainda mais do que isso, o Conselho Superior do Ministério Público é a expressão da democracia interna da instituição. É a expressão da independência funcional dos seus membros. É a expressão de compromisso com a justiça e com a ética. Quando falei em democracia interna, eu quis referir-me ao que ocorre dentro da própria instituição, pois a eleição da maioria dos integrantes do Conselho é a demonstração cabal de que todos os membros da instituição terão oportunidade de escolha. Todos devem ser ouvidos e respeitados, como foi o caso da nossa própria eleição, que em 1993 ocorreu com a maciça maioria dos membros do Ministério Público, que disse, em voz alta, em bom som, para ser ouvida dentro e fora da classe, que queríamos um Ministério Público independente, autônomo em relação ao governo e aos governantes, um Ministério Público só comprometido com a lei e com a sociedade. E essa eleição periódica continua existindo, e assim sempre traz cada um dos conselheiros até este alto colegiado, o que significa uma solução de compromisso de todos os que foram eleitos para com os membros da instituição que os escolheram. É a concretização de um desejo coletivo, de um Conselho Superior corajoso, livre e desvinculado de interesses político-partidários. Um conselho que nunca se fechará para a sociedade diante dos mais graves problemas que dizem respeito à sua área de atuação. E como essa eleição periódica é feita por meio de um processo democrático e plural, o Conselho Superior do Ministério Público tem o poder-dever de garantir a autonomia da instituição e a independência funcional dos seus membros, assegurando que seus atos funcionais, ao serem revistos pelo colegiado, nos limites de sua competência, estejam sempre alinhados com os maiores princípios constitucionais e com a mais completa defesa do interesse público. Neste contexto, o combate à improbidade administrativa, a defesa do meio ambiente e de tantos outros valores difusos e coletivos, tudo isso constitui pilares da sua poderosa atuação. O Conselho Superior é responsável, portanto,
por promover a integração institucional. Isso garante que a instituição sempre esteja alinhada e forte. Em sua gestão, os conselheiros buscam cumprir fielmente os princípios da independência, imparcialidade e transparência dos seus atos, trabalhando incansavelmente para que o Ministério Público continue sendo um farol de credibilidade e confiança para a sociedade. O Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, nestes 85 anos de existência, tem sido composto por uma pleiade de conselheiros, todos respeitáveis e memoráveis, dos quais temos a mais reverente memória. Pois este alto e nobre colegiado, a cada nova investidura e a cada nova composição, sempre reitera seu compromisso de honrar a confiança recebida, assim alcançando um respeitado e valorizado papel de firmeza e equilíbrio, não apenas para a instituição, mas também para a sociedade. Enfim, minha palavra exprime o reconhecimento a tantos ilustres membros do Ministério Público que já passaram por esse nobre e egrégio sodalício, muitos deles lembrados nesta cerimônia nominalmente por vários colegas. Mas também quero estender a minha homenagem especialmente àqueles que hoje, mais do que apenas dar continuidade a um órgão de prestígio e relevo institucional, lhe dão o necessário impulso para enfrentar sempre novos desafios e para alcançar novas realizações. Muito obrigado.